Meus irmãos, graça e paz, uma breve reflexão sobre a parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Meus irmãos, vamos aplicar essa parábola nos dias de hoje para as nossas igrejas, tá bom? O que é o campo? O campo é a igreja. O trigo são os verdadeiros cristãos. O joio é o falso cristão. Então, o trigo, meus irmãos, é você que está ouvindo essa mensagem e você, aquela pessoa que você é dentro da igreja, você é fora da igreja. O trigo é aquela pessoa que prega a palavra e vive a palavra. O trigo é aquela pessoa que é uma pessoa dentro da igreja e ela é a mesma pessoa fora da igreja. Meus irmãos, o trigo, para resumir, é o verdadeiro cristão, é o verdadeiro crente. O trigo é aquela pessoa que também peca, porque somos pecadores, mas ela se arrepende verdadeiramente. O trigo é aquela pessoa que, quando ela peca, o Espírito Santo toca sobre a vida dela e aquilo dói dentro dela e ela se arrepende. O trigo é aquela pessoa que ela não vive no mesmo erro, ela não peca no mesmo pecado, ela não vive pecando no mesmo pecado. Esse é o trigo, meus irmãos, é o verdadeiro cristão. Esse é o trigo. Mas quem é o joio? Meus irmãos, o joio é aquela pessoa que talvez ela pregue uma coisa e vive outra. O joio é aquela pessoa que é um cordeiro dentro da igreja e fora da igreja ele é um lobo. O joio é aquela pessoa que faz fofoca dentro da igreja. O joio é aquela pessoa que causa divisão dentro da igreja. O joio é aquela pessoa que fala mal dos irmãos. O joio é aquela pessoa que fica fazendo rodinhas para falar mal de outras pessoas. O joio é aquela pessoa que fica disseminando coisas ruins dentro da igreja, mentiras dentro da igreja. Meus irmãos, esse é o joio. É aquela pessoa que vai na igreja por ir, mas na verdade, quando ela está fora da igreja, ela peca deliberadamente, porque ela não sente arrependimento, ela não se arrepende dos seus pecados, mas ela está ali dentro da igreja. Então, esse é o joio. O joio está dentro da igreja? Sim, meus irmãos, o joio está dentro das igrejas. Mas a pergunta é: por que eu não posso arrancar o joio de dentro da igreja, se ela é tudo isso de ruim dentro da igreja? Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é que o joio, nós estamos tratando de pessoas. Então, como o joio é uma pessoa, meus irmãos, enquanto há vida, há chance de arrependimento. Então, se o joio está dentro da igreja e numa hora dessas ela se arrepende, ela quer uma mudança de vida, o Espírito Santo toca sobre a vida dela. Ela pode se converter, ela pode virar um trigo, porque enquanto há vida, há chance de arrependimento. Ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, meus irmãos, é que o joio, ele nunca está sozinho dentro da igreja. Ele sempre tem uma pessoa mais chegada dela dentro da igreja, ou ela tem um parente, familiar, amigo, enfim, ela sempre tem alguém junto com ela. Então, se você arrancar essa pessoa de dentro da igreja,
você vai arrancar outras pessoas junto com ela. Vou te dar um exemplo. Uma família de 5 pessoas. Uma é joio e as outras são trigo. Se o pastor chegar nessa pessoa que é joio e falar, olha, melhor você se retirar da igreja, você não é bem-vindo aqui, você está fofocando, você está falando mal de mim, enfim. Meus irmãos, você acha que esses 4 familiares dessa pessoa vai ficar ali dentro da igreja? Não, essas pessoas vão sair de dentro da igreja. Então você está arrancando o joio, mas você está arrancando o trigo junto com o joio. Mas talvez você fale, se essa pessoa é um verdadeiro cristão, esses 4, eles vão voltar para a igreja. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Não é assim que funciona. Estamos tratando com seres humanos que têm sentimentos. Essas pessoas saem feridas de dentro das igrejas. Talvez elas nunca mais possam pisar o pé dentro de uma igreja. E o pastor que faz isso, ele vai prestar conta de cada alma que ele jogar para fora da igreja. Qual que é o papel de um pastor? Pegar o joio e tentar trabalhar o joio. O joio está fazendo fofoca? Vem aqui, vamos conversar. A fofoca, ela vem do inimigo, ela vem do diabo. O joio está causando intriga dentro da igreja. Nós, meus irmãos, que somos trigos, nós temos que ter discernimento. Nós temos que saber discernir. Nós temos que pegar o joio e tratar o joio. Tratar o joio. Se lá na frente o joio não quer ser tratado, ou ele não for tratado, meus irmãos, problema dele. Vai chegar lá no final, ele vai ser queimado, vai se separar do trigo do joio. Mas o nosso papel como cristãos é que nós não estamos tratando simplesmente com um ramo de uma praga, como é na agricultura. Que o joio, ele é uma praga, ele é uma erva daninha, ele é um hospedeiro de um fungo. Não estamos tratando disso. Estamos fazendo uma simbologia da agricultura e trazendo para as nossas vidas, ao qual o joio está inserido. E o joio ele pode servir de pedra de tropeço para muitos irmãos? Pode. É necessário que isso aconteça. Mas temos que ter discernimento, temos que saber tratar essas pessoas. Então, meus irmãos, nós como trigo, verdadeiros cristãos, tem alguém fazendo fofoca? Você conseguiu saber quem é essa pessoa? Pega essa pessoa, senta com ela e conversa. Trata com ela na palavra. Essa pessoa veio falar mal de outro irmão para você, corta o mal pela raiz, ou seja, corta o joio pela raiz. O joio vai estar ali dentro, mas você cortou ele pela raiz. Então, vamos saber discernir as coisas. A pessoa veio falar mal do pastor, veio fazer uma fofoca. Opa, peraí, você está falando mal do pastor? Vamos lá resolver com ele. Pega essa pessoa, vamos lá, vamos falar direto para o pastor. Ah, surgiu uma fofoca, um comentário, uma intriga dentro da igreja. Peraí, quem que causou isso? Foi fulano? Vem aqui, vamos resolver. Meus irmãos, não vamos ser espalhadores de contendas dentro das igrejas. Pois se a gente fizer isso, nós nos tornamos joios. O joio está nos contaminando se a gente fizer isso. Não vamos deixar o joio contaminar nós que somos trigos. Então, olha só, sabemos não podemos arrancar o joio de dentro da igreja, porque senão a gente vai arrancar o trigo também de dentro da igreja. Mas talvez o joio ele está ali sozinho dentro da igreja. Ele não tem um conhecido, ele não tem um irmão, ele não tem um chegado, ele não tem um ninguém dentro da igreja. Mesmo assim, nós não podemos arrancar o joio de dentro da igreja. Por quê? Porque é uma alma, é uma vida. Dentro da igreja, por mais que ali ele não está querendo, mas ele está recebendo a semente. Ele está recebendo a palavra. Se numa dessas mensagens ele abre o coração, pronto, meus irmãos. O joio se converte em trigo. Mas e se ele não se converter? Então vamos lá. Agora essa mensagem é para você. Faça uma autoanálise da sua vida, uma reflexão. Quem é você? Você é joio ou você é trigo? Você está fazendo fofoca dentro da igreja? Está
espalhando contendas, está fazendo intrigas. Quem é você dentro da igreja? Você é um joio ou você é um trigo? Se você é um trigo, continue sendo trigo. Se você é um trigo, quando você discernir um joio, tenta tratar o joio. Não jogue ele para fora da igreja. Não chute ele para fora da igreja. É uma pessoa, é uma alma. Agora, para você que está se identificando como joio, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Vai chegar um tempo que o próprio Cristo ele vai fazer uma separação do joio e do trigo. O que isso quer dizer? Ele diz aqui que primeiro vai ajuntar o joio, vai amarrar e vai jogar para ser queimado. O que isso quer dizer? Que o joio ele vai ser queimado no inferno. O joio ele vai ser condenado eternamente. Então, para você que está ouvindo essa mensagem e você se identificou como joio, se converta hoje mesmo. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus maus caminhos. Para você que é um trigo, mas você conseguiu lembrar de uma pessoa que está dentro da sua igreja, que é um joio, comece a tratar a vida dela. Comece a mostrar na palavra que ela está errada. Chame essa pessoa ao arrependimento. O evangelho é arrependimento. O evangelho é confronto. Confronta a pessoa pela palavra. Não tire essa pessoa de dentro da igreja, mas confronte ela pela palavra. Mostra a ela que ela está errada pela palavra. Porque, meus irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de nós é quem convence. Nós somos instrumentos de Deus. Nós estamos aqui como instrumentos de Deus. Nós lançamos a semente. Mas quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Então, deixe que o joio será arrancado de dentro das igrejas no tempo certo, no tempo da colheita, e não cabe a nós fazermos isso. Quem vai fazer isso é o próprio Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.